Boa noite, meu nome é César de Souza. Tenho 36 anos e sou natural de Nova Olinda, no estado do Ceará. Gostaria de compartilhar a história do meu avô, Valdir de Souza, um homem inteligente e engraçado que infelizmente faleceu em 2015. Durante muitos anos, ele viveu em Canindé, onde vendia artesanato e sustentava a si mesmo. Certo dia, ele me contou sobre uma viagem que fez com outros 2 homens, com a esperança de conseguir um emprego melhor no Rio Grande do Norte. No entanto, no caminho, eles presenciaram coisas inexplicáveis que assombram o Ceará. Na época, a construção civil no Rio Grande do Norte precisava urgentemente de mão de obra, e meu avô se ofereceu para nos levar até lá em troca de ajuda com combustível. Embora o carro fosse antigo, ele garantia que conseguiria chegar até o estado vizinho. Então eu, o proprietário do carro, meu avô, e o irmão dele partimos em direção ao Rio Grande do Norte. Ao sairmos de Canindé, meu avô nos aconselhou a não forçar muito o carro, e assim seguimos em direção ao Rio Grande do Norte. Depois de um dia de viagem, já perto de anoitecer, paramos em uma estrada deserta, cercada por matas e sem uma alma viva à vista. Em frente a uma casa abandonada, decidimos parar e meu avô deu a volta, escondendo o carro atrás da velha casa para evitar problemas. Antes que a noite chegasse, examinamos a casa com atenção e percebemos que estava em péssimas condições, com quadros velhos pendurados nas paredes e a porta em pedaços. Claramente, ninguém vivia ali há muito tempo. Ao entrar na casa, sugeri que seria mais seguro dormir lá dentro do que do lado de fora, onde havia um lugar para armar nossas redes. Estava quase escurecendo e não tínhamos luz. O meu avô fumou um cigarro atrás do outro e eu comentei que ele parecia gostar de fumar. Ele explicou que só fumava quando estava nervoso. Naquele momento, percebi que estávamos no meio do nada, sem ninguém por perto para ajudar caso precisássemos. Fiquei nervoso, mas decidi que seria melhor parar de pensar nessas coisas. O irmão do meu avô roncava na rede ao lado e aos poucos fui me acalmando e acabei adormecendo. Mas sabia que ainda teríamos muito chão pela frente quando amanhecesse. Naquela noite, tive um sonho com a minha mãe falecida. No sonho, eu estava deitada em uma grande cama, em um quarto muito bonito, e ela vinha me acordar. Ela me balançava, mas eu dizia que queria continuar dormindo. No entanto, ela alertou que se eu continuasse a dormir, não acordaria mais. Então acordei e vi o irmão do meu avô se debatendo na rede ao meu lado. Quando olhei para ver o que estava acontecendo, vi uma velha que parecia estar pressionando o peito dele com o pé e tapando a boca dele com as mãos, como se estivesse o sufocando. Fiquei assustado e pulei da rede gritando. A velha se transformou em fumaça e desapareceu. Assim que o irmão do meu avô acordou, ele parecia desesperado e quase sem fôlego. Ele relatou ter tido um pesadelo em que se afogava e não conseguia gritar por ajuda. Eu então contei o que tinha visto, que havia uma figura parecida com uma velha com o pé em seu peito e uma das mãos tapando sua boca, e que talvez isso estivesse relacionado ao sonho que ele teve de se afogar, pois estava sendo sufocado pela figura que eu havia visto. Ninguém mais que estava presente teve coragem de dormir naquela noite. Ficamos os 3 sentados na rede, apenas ouvindo o vento forte lá fora mexer nas telhas soltas em cima de nós. Meu avô disse que esse tipo de assombração realmente existia e que seria perigoso para qualquer um de nós voltar a dormir. Ele relatou uma experiência vivida. Contando. Certa vez, eu conduzi uma viagem, levando uma família de Canindé até a capital sozinho à noite. Após a estrada de Campos Belos, encontrei um trecho escuro, onde as pessoas sempre alertavam para ter cuidado, pois havia muitos jumentos soltos que poderiam causar acidentes.
Por isso, decidi dirigir mais devagar, embora soubesse que não deveria fazer isso, porque lugares assim podem revelar coisas estranhas. Apesar disso, continuei a dirigir com cautela. Foi quando avistei um homem sentado em uma pedra, olhando para o chão. Senti um arrepio e acelerei. Ao passar pelo homem, percebi que ele nem olhou para mim e quando olhei pelo espelho, ele já havia desaparecido. Eu continuei dirigindo até chegar em uma curva perigosa, conhecida por ter muitos acidentes com animais na estrada. Essa curva possuía um grande juazeiro e eu já estava próximo dela quando avistei um rapaz com cerca de 17 anos correndo em minha direção. De repente, os jumentos se assustaram e correram em meio à estrada, mas eu consegui passar por eles. Entretanto, quando olhei para trás, o rapaz já havia desaparecido. Não havia sinal de casas por perto, então parei o carro e fiquei observando, mas não vi nenhum vestígio do rapaz. Mais tarde, descobri que não se tratava de um jovem, mas sim de um monstro, que se disfarçou para tentar me levar consigo. Ele costuma usar esse tipo de artifício, como também se transforma em uma figura em chamas para sufocar e atormentar as pessoas. Porém, sou grato a Deus por sua proteção, pois ele é maior do que qualquer mal que possa tentar nos atingir. Depois que meu avô contou essa história, já estávamos próximo do amanhecer, então voltamos para o carro e deixamos aquele lugar. Permanecemos no Rio Grande do Norte por quase 5 meses. Quando finalmente voltamos, tivemos que passar pela casa onde eu vi a entidade, mas dessa vez era de dia. Ainda assim, aquele lugar isolado me causou arrepio só de olhar. E tanto meu avô quanto seu irmão comentaram sobre isso. Eles se perguntaram como tivemos coragem de dormir ali e todos rimos. Porém, a verdade é que poderia ter acontecido algo muito pior se eu não tivesse acordado. Agradeço a Deus por nos livrar daquela situação naquela noite, pois se ele não tivesse me acordado, talvez eu estaria preso naquela casa sem ninguém para me ajudar. Minha alma poderia ter se tornado uma assombração, contando a história de como morri naquele lugar.